Se o preparo o processo de pigmentação começa já no preparo, porque a gente tem o pigmento, tem vários tipos de pigmento também. No caso aqui, a gente sempre utiliza o pigmento em pó. Aqui eu tenho como exemplo um pigmento vermelho e do tipo pó. Tem alguns pigmentos que você já compra ele preparados, esse daqui não. Esse daqui você, dependendo do tipo de peça que você vai criar, você tem que preparar esse tipo de pigmento aqui. Esse preparo é feito com um tipo de veículo que você dilui o pigmento e aí ele fica em estado líquido ou pastoso, dependendo de qual veículo você utiliza. Ponto. Dito Tá falando, acho que é você explicar o que é veículo. Veículo é como se fosse um material que você utiliza para dissolver o pigmento. No caso, esse pigmento aqui do tipo fundente que eu geralmente utilizo. Esse veículo, geralmente a gente utiliza o CMC, que é um diluente que prepara o pigmento. Ele funciona como se fosse... não é bem esse o nome, mas é o que eu acho que vai ajudar na explicação. Ele funciona como uma espécie de cola, fixando o pigmento melhor no vidro, porque a gente tem um pigmento em pó. Se eu diluir ele somente com água, assim que a água evapora, o pigmento você consegue tirar ele com mais facilidade, visto que é só você passar o dedinho, como ele está sem água, ele volta a ser pó. Então você tira o pigmento. Com esse veículo, ele consegue fixar melhor o pigmento no vidro, fazendo com que, assim que a água, como o pigmento, lembrando, ele está em estado líquido ou pastoso depois do preparo, quando a água evaporar, você não consegue tirar ele com tanta facilidade assim do vidro. Acho que deu para entender mais ou menos o que é esse tipo de veículo. A respeito da pigmentação, do problema que eu acho que o aluno teve na peça, é que quando você vai preparar o pigmento, vai diluir ele no veículo, você tem que mexer bem. Caso você não mexa bem, o problema já começa aí. Se você não diluir bem o pigmento, ele vai criar uma espécie de como é que fala quando a gente... Pelotinha. Uma pelotinha de pigmento, que é aquela partezinha ali que não conseguiu ser diluído completamente. Então, imagina só, que existe um preparo, tem uns pigmentos aqui, que tem umas pelotinhas, você vem com o pincel e começa a pigmentar. Em alguns momentos, vai vir no pincel essas pelotinhas. Então, vai criar ali, na sua peça, um excesso, um local onde existe um excesso de pigmento. E isso vai dar dois problemas. O primeiro é que, quando você vier com a outra placa de vidro em cima, como a base dele pigmentada não está uniforme, isso não tem... Enfim, como ela não vai estar uniforme, vai causar a placa não vai ficar 100% apoiada, na placa de baixo. A placa de cima, vendo aqui que a gente vai estar utilizando a técnica de sanduíche. Quem não conhece, tem vídeos aqui no canal onde eu explico o que é essa técnica de sanduíche. Aqui eu não vou entrar em detalhes. Então, quando você coloca a outra placa em cima, se existe um montante, um montinho de pigmento que não diluiu, a placa de cima vai ficar um pouco mais alta ali. E aí é onde começa o problema. E aí vem o segundo, porque no momento em que você estiver fazendo a fusão, a placa de cima ela vai descer, vai começar a esquentar, o vidro vai ficar mole e ela vai derreter em cima da placa de baixo. Só que como tinha essa partezinha aí que estava mais alta devido ao pigmento, além do problema que o próprio pigmento pode trazer na peça devido a essa ondulação, esse excesso de pigmento que vai criar bolha, porque a gente está mexendo aqui com material químico, que com a elevação da temperatura, ele vai soltar algumas partículas. Dentre essas partículas, vários pigmentos soltam ar, que é no caso do pigmento do tipo transparente. Esse pigmento aqui, do tipo opaco,
ele tende a liberar também algumas partículas. E se ele está localizado em um determinado ponto em grande quantidade, essas partículas podem criar bolhas. Isso é o primeiro problema.